Olá, saudações a todos. Aqui Bruno Anis. Iremos abordar no vídeo de hoje o tema que está em voga, o caso do Dr. Matheus Matos, candidato ao concurso de delegado no estado de Minas Gerais. Matheus Matos é advogado, ele possui 25 anos e é uma pessoa com deficiência, ele possui nanismo e se inscreveu no concurso de delegado para o estado de Minas Gerais, preenchendo os requisitos do edital da banca, onde a própria FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, a responsável pelo edital do concurso, no item 1.9 do seu edital, ela, entre aspas, libera a porcentagem de 8 a 10% aos candidatos que possuem algum tipo de deficiência. O Dr. Matheus Matos, ele possui nanismo e ele entrou nessa cota de 10%. Iremos desdobrar neste vídeo de hoje uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essa temática, uma vez que o Dr. Matheus Matos ele narra que sofreu discriminações no teste de aptidão física, que é uma etapa posterior à parte teórica, ou seja, então esse concurso de Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de delegado, ele é composto por duas etapas iniciais. A parte teórica, que envolve a avaliação escrita, né, que é a prova objetiva, a parte discursiva também, e por fim a fase oral. Posterior, o candidato é submetido ao teste de aptidão física, né, onde foi nessa etapa onde o Dr. Matheus Matos narra que houve violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e é sobre essa temática que nós iremos abordar, sobre a eliminação do Dr. Matheus Matos num exame específico que é o salto horizontal de 1,65 m, onde o candidato foi reprovado pela sua biomecânica não lhe possibilitar o salto, o qual a banca narra no seu edital. Pois bem, iniciando, eu fiz uma breve introdução do assunto. O vídeo de hoje nós iremos abordar, igual já havia mencionado, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Logicamente, pessoal, que o Dr. Matheus Matos se sentiu vilipendiado pelos seus direitos, não só mencionados no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, o qual foi sancionada pela, então, a época presidente Dilma Rousseff, em junho de 2015. Porém, o Dr. Matheus Matos também se sente vilipendiado, pois não houve observância às regras da Constituição Federal, né, que é a nossa Carta Magna, é a mãe de todas as leis. E também houve omissões ao que se diz as convenções internacionais de direitos da pessoa com deficiência. E não só isso, né? O Dr. Matheus Matos se sentiu, ficou muito triste com essa reprovação, uma vez que ele se preparou e era um sonho desde cedo, né? Ele, ao ingressar na faculdade de Direito, cursou Direito, e posterior passou no exame da OAB, exerceu uma atividade e prática jurídica durante o período de 2 anos e ficou habilitado para prestar o concurso e participar dos certames do edital. O que acontece é que a administração pública, através da Polícia Civil, que narra, entre aspas, as condições do edital, não seguiu as normativas antecedentes ao edital. É válido lembrar que esse concurso é de 2020, 2021 e está em voga um tema muito peculiar, né? Que as pessoas com deficiências possuem acesso a cargos públicos. Quais são os seus direitos? Então, não somente
essas prerrogativas estão incluídas no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, quanto também na norma constitucional, que é a Constituição Federal, onde narra o princípio da igualdade. Igualdade, pessoal, não só na igualdade formal, ou seja, não só no que está escrito na lei, mas também a igualdade material, ou seja, fato com que as normas contidas, implícitas ou explícitas, no ordenamento jurídico, ela tem que ter validade também na vida das pessoas. Então, essa igualdade formal, que é a parte escrita, tem que estar suprida também na parte material, ou seja, no dia a dia das pessoas. Então, foi nesse caso que o Dr. Matheus Matos se sentiu, e aí eu volto a bater nessa tecla, vilipendiado dos seus direitos. E, consequentemente, por essa discriminação, ou seja, pelo fato de a banca não autorizar com que o Dr. Matheus viesse a realizar o concurso com as condições adaptadas, às quais o próprio Estatuto já nomeia essas condições, já lhe dá essa prerrogativa de participar do concurso. Não só participar do concurso, mas também de realizá-lo na parte física de modo adaptado por conta das suas condições, né, biomecânicas, que seria impossível uma pessoa que possui essa deficiência, nanismo, ela conseguir um salto horizontal de 1,65 m. O questionamento que fica aqui e o entendimento do senhor ministro, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, é que nessa etapa onde o Dr. Matheus Matos foi reprovado, foi eliminado do certame, o qual a banca o desclassificou, é que se essa atividade de salto de 1,65 m estaria estabelecida nas suas práticas diárias, como delegado de polícia. E eu peço venha aos senhores e às senhoras, eu me fiz esse questionamento de qual é a função do delegado de polícia civil, né? E eu me deparei com a legislação número 12.830, de 20 de julho de 2013. Eu peço venha aos senhores e às senhoras para lermos o artigo 1º. Está escrito assim: esta lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então, o delegado de polícia, na sua função, ele realiza investigações criminais. Artigo 2º, vamos lá. As funções de polícia judiciária, ou seja, a polícia civil é um braço do Estado. A polícia civil é uma polícia judiciária. Ela atua, como acabamos de ler no artigo 1º, de modo a investigar os delitos na sociedade. Artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercida pelo delegado de polícia são de natureza juridicais. Minhas senhoras e meus senhores, amigos, que estamos narrando de maneira positiva essa temática. Então, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas interpretando o que está na lei. Quem tiver curiosidade de pesquisar, a legislação é o número 12.830, de 20 de junho de 2013. Foi sancionada pela, então, na época, a presidente Dilma Rousseff. O artigo 2º narra que as funções de polícia judiciária é de natureza jurídica, ou seja, o concurso de delegado de polícia civil, embora achemos que seja um concurso voltado, né, às atividades policiais, né, muito embora e tenhamos em mente que o delegado de polícia, ele é operacional, ele atua embarcado em viaturas, ele faz incursões táticas operacionais, ele porte ou use em sua atividade laboral armas longas e grande calibre, porém não é o que se está escrito na legislação. E a atividade policial,
num todo, ela é muito importante, não só a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, as guardas municipais, todos, todos os ocupantes da função pública, desculpa, da Secretaria de Segurança Pública, eles são órgãos muito importantes para a sociedade. Porém, temos que verificar no caso concreto, que é o caso do Dr. Matheus, qual que é a natureza jurídica da função. Então, como acabamos de ler, a função do delegado de polícia ela é mais investigativa, ela é uma atividade muito mais interna, administrativa, do que operacional, vamos dizer assim, em rua, né? Que é o que é uma polícia ostensiva, o qual a polícia militar atua aí, como podemos ver no nossos dias da nossa rotina. Então, esse é o questionamento. O Dr. Matheus Matos, ele possui uma deficiência, né, nanismo, então ele tem o direito de participar ao concurso pela cota de 10%, ele se inscreveu no edital e nas regras do edital, no item 1.9, mostra essa, entre aspas, autorização de pessoas com deficiência a se inscreverem no concurso. Porém, no item um pouco abaixo, no item 2.1, que é o item do edital que narra sobre o teste físico, que é o teste de aptidão física, no próprio edital onde autoriza a pessoa com deficiência a participar do certame, logo abaixo, no item do TAF, menciona que não vão ser realizadas adaptações para pessoas que possuem deficiência, ou seja, a pessoa que possui deficiência, ela foi avaliada juntamente com uma pessoa comum, e vamos ser assim dizer em termos leigos, né? O que essa regra do edital viola os princípios constitucionais, principalmente da Constituição Federal, o princípio da igualdade, o princípio da objetividade material, que é o que já abordamos neste vídeo, não só a igualdade formal, que é o que está na lei, mas a igualdade material, que é a parte do teste físico. Viola também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a legislação 13.147 de 2015, ao qual já dava essa prerrogativa ao Dr. Matheus de executar o exame com adaptações, uma vez que no próprio edital ele pede para que os candidatos que possuam alguma deficiência, né, fazer o pedido em apartado do edital, o qual o Dr. Matheus já tinha feito esse pedido através de laudos médicos, perícias médicas. Infelizmente, o edital vilipendiou esse direito do Dr. Matheus Matos, o qual ele foi obrigado a entrar com ação judicial. Acredito eu que no primeiro momento ele tenha entrado com mandato de segurança, né, que é de 120 dias. Posteriormente, ele deve ter entrado com uma ação ordinária no juizado, né, para procurar seus direitos. O que, muito embora essa questão tenha, entre aspas, chego ao STF, que é a Suprema Corte do país, muito rápido, acredito que tenha sido um pedido através de uma peça processual constitucional, né? Então a gente tem o ROC, que é o recurso ordinário constitucional, a gente tem a RE, que é o recurso extraordinário. Então o seu pedido é apenas para que se cumprisse o que está escrito na legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao qual, no seu artigo 29 e artigo 30 do Estatuto, prevê essa prerrogativa que o Dr. Matheus faça o teste físico de modo adaptado às suas condições biomecânicas. Então, esse vídeo era para esclarecer esse ponto. Foi uma decisão de março agora do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, o qual ele é relator deste caso, né? Uma decisão que, ao meu ver, muito importante, não só para esse concurso, não só para as pessoas com deficiência, mas para os próximos concursos, os quais as bancas do edital
deverão de fato seguir a legislação, seguir o Estatuto da Pessoa com Deficiência, seguir a Constituição Federal, seguir a Convenção Interamericana de Pessoas com Deficiência, que foi realizada na ONU, que no Brasil teve status constitucionais. Então, essa decisão da Suprema Corte, no primeiro momento, né, a qual cassou, anulou o ato da banca de reprovar o doutor Matheus Matos pela sua deficiência, por não fornecer maneiras com que ele fizesse esse teste de modo adaptado ao qual é o seu direito, né? Então, o ato da banca, Fundação Getúlio Vargas, em negligenciar essas prerrogativas, fez com que esse caso chegasse ao Supremo Tribunal Federal e, como já mencionado, o ministro relator do caso, excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, deu a decisão negando, né, esse ato da banca, ao qual o ato da banca negligenciou, negou a adaptação ao candidato doutor Matheus Matos, uma vez que já foi feito o pedido de adaptação no início dos certames do edital. Lá no comecinho, no período de inscrição, já foi feito esse pedido de adaptação para o doutor Matheus Matos, né? O ministro determinou o pedido de adaptação fosse analisado, fosse corretamente interpretado, seguindo o entendimento que já havia, o Supremo Tribunal Federal já havia entendimentos a essa temática anterior, de fato positivo em relação ao pedido de adaptação, ou seja, já existia um entendimento deste assunto na Suprema Corte, o qual o edital, infelizmente o edital da Polícia Civil de Minas Gerais vilipendiou e não seguiu esse entendimento da Suprema Corte do país. O ministro Alexandre de Moraes, ele só reconheceu que os candidatos com deficiência tivessem direito a essas adaptações. Ele só fez com que fosse ratificado o que já teria sido entendimento da Suprema Corte do país. Um entendimento muito importante às pessoas com deficiência, ou seja, abre aspas, o entendimento do senhor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, foi com que o qual é inadmissível exigir o mesmo teste em condições de uma pessoa comum para uma pessoa com deficiência. Se há uma legislação federal que o protege ou abarca dos seus direitos da pessoa com deficiência, por que o próprio estatuto, por que a administração pública já não formalizou no seu edital essa peculiaridade? Então, muito embora, né, o STF ele deixou com que ficassem comprovado de que os fatos originais do teste eram indispensáveis para o exercício do cargo de delegado, ou seja, como já mencionamos nesse vídeo, na sua atuação diária como policial civil e delegado de polícia, o doutor Matheus Matos não vai ficar saltando de 1,65 m a 1,65 m diariamente. Então, o que está em voga, e aqui ficam minhas homenagens aí ao excelentíssimo ministro, que fez com que fosse aplicada a legislação do Estatuto, foi nesse sentido, de que a legislação já tem essa prerrogativa. Então, o edital ele tem que seguir as normas antecedentes à sua publicação. O edital, neste caso, negligenciou não só a Constituição Federal nos seus princípios, negligenciou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, negligenciou a Convenção, né, dos PCDs, criando a sua regra própria. Então, é válido ressaltar que, muito embora o edital do concurso seja a regra do certame, o edital não pode por si só negligenciar as legislações já existentes no ordenamento jurídico pátrio. E aí vocês podem estar me perguntando, tá bom, Bruno, então o doutor Matheus vai ter uma nova oportunidade de realizar o teste físico com adaptações? Sim, essa é a nossa interpretação da decisão da Suprema Corte. Aí vocês podem perguntar,
Tá, entendi, tá? Então, me explica melhor quais são essas condições. Pois bem, pessoal, essas condições são ajustes nos critérios de avaliação, as quais, levando em consideração a limitação do Dr. Mateus por possuir onanismo, o seu biotipo não permite com que ele salte a 1,65 m. Então, ao meu ver, né, aí já cabe à banca FGV, ao edital e à Polícia Civil, né, reanalisar essa decisão da Suprema Corte e elaborar, né, ou adaptar esses testes para o biotipo do Dr. Mateus. Um outro ponto interessante aqui também é que essas avaliações elas podem ser substituídas por exercícios similares, o que facilitaria muito no caso do Dr. Mateus Matos. Por outros exercícios equivalentes. Não é que nós aqui estamos passando a mão, no bom sentido da palavra, para o Dr. Mateus. É que nós queremos que esse teste físico seja feito de forma justa, de forma legal. Outro ponto interessante a se mencionar é que pode ser realizada uma alteração no tempo, por exemplo, né? Tem a parte do teste físico, tem a parte de corrida de 12 minutos. Ele pode ser baixar um pouco esse tempo, pode se diminuir a distância, né, percorrida, não só na corrida de 12 minutos, como no tiro de 100 metros. Possa ser que baixe um pouco a intensidade das provas das pessoas com deficiências. Outro ponto interessante também é o uso de recursos auxiliares, né, se for necessário, lógico, é o que a banca irá avaliar juntamente com a administração pública e com o órgão da Polícia Civil, ou seja, uma avaliação individualizada, que é o caso do Dr. Mateus. Eu acredito muito que ele deva fazer um novo exame de modo isolado. Poderia até se pensar numa junta médica, por que não uma equipe multidisciplinar que iria avaliá-lo mediante a sua condição de ser pessoa com nanismo. Seria até interessante pensar também numa comissão especializada, né, para os próximos concursos. Então, pessoal, esses pontos são algumas peculiaridades, né? Não são vias de regras, mas são alternativas de se realizar o teste de aptidão física voltado ao estatuto da pessoa com deficiência. E outro ponto central aqui, e muito interessante de se mencionar, é que o candidato, né, o Dr. Mateus Matos, ele continua sendo avaliado no seu teste físico com essas alternativas, né? Muito embora sabemos que a atividade policial ela não é uma atividade fácil, né? Tenha-se pelo candidato não só a vontade de querer ser policial civil, mas uma vocação. Muito embora vejamos, né, os policiais no modo geral, os militares, os policiais civis, a Polícia Federal, enfim, os órgãos de estados que atuam em segurança pública, né, não só pelo salário, pela profissão, mas é uma atuação de vocação, né? Então, e é o caso do Dr. Mateus Matos, igual ele já narrou diversas vezes nas mídias sociais, as quais ele sempre teve um sonho de prestar o concurso, de virar o delegado de polícia civil, e esse é o seu objetivo. E é válido lembrar que esse caso do Dr. Mateus, ele vale não só para nós como base jurídica, mas também para o crescimento pessoal. Nós somos muitos sonhadores, temos vontades, né? A gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e não deixar com que nada destrua aí os nossos sonhos, né? Se porventura, como foi nesse caso, o edital do concurso não seguir as regras e das legislações, buscamos aí no Poder
judiciário. Então, eu vou ficando por aqui, né? Meu nome é Bruno Anísio, eu sou aí mais um apaixonado aí por essa temática das atividades policiais, os agentes do Estado. Eu tenho muitos amigos, né? Muitos amigos de verdade, policial civil, tenho grandes amigos e policiais militares, eu tenho muitos amigos policiais penais, né? Que é a SAP, que é a Secretaria de Administração Pública, as quais eles realizam um excelente trabalho na execução penal. Enfim, então eu deixo aqui o meu agradecimento ao senhor e à senhora que está até o fim deste vídeo. Meu muito obrigado, minha saudação, e que o caso do Dr. Matheus Matos ele venha para nós como algo de motivação para que nós não desistamos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E aqui deixo registrado o meu carinho, meu apreço pelo Dr. Matheus Matos. Que Deus te abençoe, meu irmão, que o senhor consiga realizar um novo exame de teste físico com as adaptações razoáveis, as quais a legislação lhe autoriza, e que o senhor consiga o seu sonho, virar um delegado da Polícia Civil, ser esse marco aí, percussor, no que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao qual eu também tenho um grande apreço, que é ali 13.146 de 2015, que outras pessoas com deficiência também, abarcada por essa legislação, possa seguir esse seu exemplo e que consiga também seus sonhos e seus objetivos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.